Queridos, eu também queria fazer menção, né, dessa conferência que nós tivemos. Nem todos tiveram condição de estar aqui, mas na próxima se preparem, né, porque sempre é uma bênção grande para todo mundo, né, para a gente poder estar participando junto. Nossa igreja é uma grande bênção, irmão. E eu quero agradecer ao Diego e à Ana. Esse casal é maravilhoso. Quando o Tiago falou sobre Diego, que Diego vinha para os Estados Unidos, né, antes mesmo de a gente pensar em igrejas aqui, eu fiquei pensando, cara, ele vai para os Estados Unidos, vai fazer um ano de rema, 2 anos, ele seria uma boa pessoa para a gente implantar uma igreja. Eu nunca tive uma direção, irmãos, de vir e implantar uma igreja, mas o pastor Bud, ele tinha uma direção de vir voltar para cá. E o desejo do pastor Bud, mesmo ele morto, é o meu desejo também. Eu sempre fiz a vontade do meu líder, irmão. Assim, mesmo que não eram coisas muito agradáveis, sabe, para fazer. Mas eu sei que ele se sentiria honrado da gente se esforçar para isso, né, para poder montar uma igreja aqui. Então, eu convidei Diego e Ana, fiz uma proposta meio indecente, né? Eles tinham até, assim, possibilidade de ficar lá em Tulsa mesmo, né? O rema se abriu para tê-los lá. E eu disse, cara, se vocês quiserem, a gente vai. Aí se junta 2 casais, Marco e a Raquel, também com eles. Marco também estava pensando em algo por aqui. Eu disse, cara, a gente vai abrir. A primeira vai ser lá em Orlando. Se vocês quiserem se juntar, eles se juntaram, vieram para cá, Diego veio, estabeleceu. E, irmãos, no começo tudo é muito difícil. Talvez você nunca participou da abertura de uma obra. O fundador, ele passa por muitas coisas, muitas tempestades, muitas dificuldades. E assim, a gente tem vontade de desistir. Eu digo porque aquele homem forte que você vê como o pastor Bud era, uma vez quis desistir. Estava em Campina e o pastor Bud era bem resolvido. Se a coisa não estivesse funcionando, ele largava aquilo lá e ia embora. E ele falou para o senhor, ó, se não tiver ninguém que apoie aqui, se não tiver ninguém que vai, eu vou me embora. Eu sei dirigir caminhão, eu volto para a minha terra. Né? E o Senhor nos juntou. Né? E sempre junta um grupo de pessoas, né, para poder apoiar, para cooperar. E a gente viu essa montagem, né, como era a escassez. Irmãos, e é tão bom se tivesse tudo recebido de graça, por assim dizer. Se fosse tudo dado, talvez Diego não fosse o homem que ele é e ainda vai se tornar. Ele não seria. Então eu quero honrar Diego e Ana, viu? Assim, a gente também acolhe seu pai lá, né? Então tem um crédito lá. João e Miriam é uma bênção. É uma bênção grande. E ele está assistindo. Então fica meu agradecimento a vocês, né? E também pelo investimento que a igreja faz, né, para que a gente tenha essa conferência aqui. É um investimento alto, irmãos. O custo da conferência que você paga, né, é pago. Não cobre as despesas da conferência. Não cobre minha passagem, não cobre a de Tiago, a do Maneco. Né, não cobre a de outras pessoas que vêm aqui para ajudar. A gente se junta, igreja, escola, se junta ministério. Pessoas lá no interior da Paraíba estão ajudando você a ter a gente mais perto. Né? É a justa cooperação de cada parte. Você talvez fique pensando assim, mas assim, para que todo esse investimento? Porque tem coisas que você só recebe quando tem a presença. Paulo, ele fala, irmãos, que ele orava para dia e noite para ter a oportunidade de ir aos irmãos em Roma, para estar junto com eles, para distribuir dons. Você imagina, se tivesse internet, talvez não funcionasse a distribuição de dons. Tem coisas que só a presença pode fazer. Lá em Malaquias, a Bíblia diz, o Senhor falando, né, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é assim? Porque ele não manda, envia. É porque tem coisa que você vai trazendo o seu coração, a sua adoração, para o lugar de congregação. E esse ajuntamento solene faz com que Deus distribua coisas para você. Então, essa justa cooperação de cada parte faz com que a gente possa receber dos dons e dos chamados que Deus tem concedido ao corpo de Cristo.
Eu faço conferência há 27 anos. Eu sei o que é isso, sei o trabalho que dá, sei o custo que é. Mas, irmãos, eu fico pensando, né, se as pessoas disserem, não, mas a gente tem vídeos agora, a gente tem livros agora. É bom, isso são complementos, mas não substitui a presença. Não substitui. Eu falo com os irmãos lá, levar Mark Hankins lá para o Brasil, irmãos, é muito caro. Mas seria mais caro para você se você tivesse que vir para os Estados Unidos escutar ele aqui. Você entende? Quando você se junta com uma conferência como essa, há um custo, mas não é somente o seu. Todo mundo coopera para que você também seja abençoado. Então, irmão, podemos celebrar isso? Podemos celebrar. Irmãos, eu fico olhando assim, pessoas vão para um curso de coaching, nada contra isso. Lá no Brasil, eles pagam 10 mil, 15 mil, 20 mil. Isso aí, nossas conferências, R$350, R$450 para receber algo espiritual. Não tem nada contra curso, treinamento, nada. Mas que tal você valorizar as coisas espirituais? Né? A gente, quando quer fazer uma coisa, a gente se esforça. E a gente faz um esforço muito grande. Então, fica meu agradecimento à Igreja Verbo da Vida de Orlando, por todo o empenho, a todos que trabalharam aqui, todos que se empenharam para que a gente pudesse estar aqui. Muito obrigado, tá bom? Também falei com o Tiago, a gente está numa construção muito grande lá no Brasil. E assim, os desafios são imensos para a gente, mas esses 7 mil do que está faltando é nosso. Esse complemento que você vai receber, que os irmãos foram generosos, quiçá tem os 7 mil, né? É de vocês, para vocês fazerem outras coisas, tá bom? Aleluia. Não é porque eu tenho muito dinheiro não, viu, irmão? Não olha para mim assim, não. Eu tenho que crer do mesmo jeito que você. É porque a gente tem que ser generoso, irmãos. A gente tem que aprender, né? Tem coisas que valem mais. Vale muito. Eu estou tão alegre, irmãos, que começando, né, do louvor da igreja, que coisa maravilhosa, né? A gente vê que está ficando cada vez melhor. Né? No começo era tão ruim, mas agora... Mas é assim mesmo, porque no começo lá em Campina Grande, para você ter uma ideia, quem cantava era a Suelen também, né? Não, mas Ana é outro nível, né? Tá bom. Mas assim a gente vai melhorando, né? Melhorando. Eu tenho um irmão Maluta, né, que é angolano, do Congo, e toda vez eu digo, Maluta, você está bem ataviado, chique, Maluta. Ele diz, eu vou melhorar, bispo. Então, vá melhorando, irmão. Vá melhorando aí para que a gente ficar melhor. Mas quero agradecer, viu, o empenho de todo mundo que nos serviram. Vocês são demais, demais mesmo. Isso aqui é cara de Igreja Verbo da Vida, viu? Muito bom. Quero dar minha nota de aprovação para vocês, tá? Aí a gente chega no culto. Chega no culto. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu estou com uma mensagem aqui, mas tá bom, vamos seguir. Aí eu vi o testemunho de Jocasta, né? Aqui ela falando o testemunho dela. E eu fiquei pensando, irmão, eu escuto alguns testemunhos lá fora de pessoas que não fizeram ainda o Rema, a Escola Verbo da Vida. E é um testemunho tão fora da palavra. Às vezes é um testemunho. Mas, irmão, você vê uma pessoa que fez a Escola Bíblica Verbo da Vida, chega a dar alegria, né? Não culpar Deus, não responsabilizar Deus. Não é? Assim, a gente não entende mesmo todas as coisas, está tudo certo. Não entende. Mas a gente tem uma linha, né, de crença que nunca vai atribuir culpa a quem não deve. Não é? Isso não é uma segurança para nós? Ver cada ministro que passa aqui seguindo uma linha, irmão, te fortalecendo, mesmo que sejam as mesmas coisas, mas não fazendo você desviar de um ponto para outro, não atribuindo responsabilidade a quem não tem responsabilidade. Aí você pergunta, mas o que é que aconteceu? Eu também não sei. Eu sei que Deus não é ruim. Ele é bom, toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Não há sombra de variação nele. É tanta segurança, irmãos, para mim,
chegar na igreja, eu poderia dizer, rapaz, fecha o culto, vamos para casa, porque já acabou minha participação aqui. Esse louvor, tudo. O testemunho, a palavra. Ontem eu fui no banheiro. Aí dois irmãos me acompanharam, o Oscar e o irmão Danilo, né? Danilo, que fez a escola esse ano, e se formou. Ele não está aqui hoje. Acho que ele não está, não. Bom, Danilo deu testemunho para mim. Ele é lá de Toronto. Testemunho. Ele conheceu o Oscar, se eu não me engano, em Porto de Galinhas, numa passagem. Eles se conversaram rapidamente e ele ministrou para ele, Oscar ministrou para ele. Ele foi para Toronto, passou um tempo lá e recebeu um diagnóstico de câncer entre o pulmão e o coração. E ele disse que orando, pedindo, porque ele não era nem crente, ou era desviado, mas ele pedindo a Deus, se você é real, eu quero que você se manifeste para mim. Irmãos, Oscar não estava sabendo de nada. Não foi ninguém naturalmente que informou a Oscar. Oscar pega o telefone e passa uma mensagem para ele. Aí ele recebe uma mensagem, Isaías 53. 41:10. Passa uma mensagem, ele lê aquilo, fica convicto, e o que era para a morte, irmãos, foi revertido. Aí o homem faz a escola, um testemunho poderoso, que é falador, viu? Quer dar o testemunho a todo canto, em todo canto. Quem tem uma experiência assim não consegue ficar calado, irmão. Ele vai fazer uma longa-metragem da história dele, ó. Vai fazer um testemunho, cantar canções, canta, toca. Aí eu disse, rapaz, Rafa Marques está indo para lá. Aí ele disse, quem é esse? Eu digo, é um cabeção desse tamanho. Mas ele não fica atrás, não, né? É um gente boa, irmão. Aí vai para lá, se encontra com ele, já tem um grupo lá, daqui a pouco chega, vai ser uma bênção. Você vê como Deus vai juntando as coisas. Testemunhos, irmãos, testemunhos, sabe? E é tão bom ver o que Deus está fazendo no mundo através da palavra da fé. Eu vendo o Ross despertar a gente, né? Para a gente ter sede pelos dons, pela presença, Maneco, Garcia, Diego, irmãos, que ministrações poderosas. Você tem que escutar novamente e anotar, para que você possa ficar mais forte, tá bom? A gente vai disponibilizar de alguma forma isso aí para você. Mas, queridos, eu tenho uma mensagem para você hoje. Eu acredito que nesses 30 minutos que me restam, eu queria ser bem efetivo. Essa só foi uma introdução, tá? Bem efetivo naquilo que Deus me chamou para fazer. Nós temos muita responsabilidade, irmão, no Ministério Verbo da Vida, e uma das maiores responsabilidades é não vacilar na doutrina. Não vacilar, encoxear em pensamentos equivocados. E a gente, nós somos seletivos mesmo em tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, para que a gente não passe uma informação errada. Às vezes uma mensagem errada joga para as pessoas uma visão errada a respeito de Deus. Então nós temos responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 8, não abra logo lá não, mas só te explicar. Paulo estava tentando colocar ordem em casa, porque algumas pessoas estavam em desordem, numa certa desordem, falando num tempo que não deveria, e ele foi organizando a casa, né, a igreja, para que as pessoas pudessem entender o contexto do culto. Deus, ele sempre quer que você entenda as coisas. Deus tem interesse que você compreenda. Ele não quer que você fique ignorante a respeito dos dons. Isso é o que o apóstolo Paulo fala. E é interessante porque chega no capítulo 14, versículo 8, ele vem tratando sobre a linguagem espiritual, a linguagem de línguas espirituais. E ele, no versículo 8, ele diz, pois também, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu lendo um tempo esse versículo aqui, lá no ministério, eu sou muito cuidadoso com o som. Som me perturba.
E eu entendo que se a gente não tiver um som bom na igreja, por isso que a gente investe muito. Lá em Campina Grande, um dos maiores custos da construção, no auditório que a gente fez, quem vai lá sabe, é som. Porque eu entendo, se as pessoas não entendem corretamente, se elas ficam com dificuldade de compreender o que se fala, elas não vão crer da maneira correta. Então a gente gasta muito com som. Graças a Deus que aqui está bem, mas vai melhorar mais. A gente tem cuidado com isso. Mas esse versículo não está falando propriamente sobre o som da igreja. Está falando sobre uma linguagem que, se o povo não compreender, não vai ter efeito nenhum. Ninguém vai estar preparado para o dia da batalha. Irmãos, eu falo sobre isso porque a linguagem, a comunicação, se as pessoas não entenderem, elas não vão estar preparadas. E o trabalho nosso do Verbo da Vida é preparar você para a vida. Te mostrar, te ensinar a ter a fé correta para você enfrentar os desafios que a vida oferece. Então a gente precisa ser assertivo naquilo que a gente fala. Se você conhece pessoas que ainda não sabem o inglês, como eu aqui, tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. Eu não sei também inglês não, viu? Mas assim, a dificuldade de transmitir, irmãos, faz com que as pessoas não compreendam também. Mas quando você tem facilidade na língua que você vai falar, as pessoas vão compreender bem. Isso também se reporta à palavra. Quando as pessoas não se comunicam bem com respeito à palavra, as pessoas vão ficar em dúvida sobre algumas coisas que elas precisam aprender. E por que eu digo que isso é importante? Porque existem tempos de adversidades que nós passamos. E tanto o ambiente para nós coopera, como também aquilo que nós estamos escutando. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, como eu disse na aula, na formatura. Se ela vem, ela sai de algum lugar, e esse lugar é a Bíblia. E nós temos sempre que estar amparados pela Bíblia. Mas é importante, irmãos. Uma certa vez eu pastoreava uma igreja, estava pastoreando, e uma senhora me procurou dizendo que ia para uma certa cidade, porque tinha sido promovida. E eu fiquei alegre, né? Ela veio falar comigo e disse: que bênção, a senhora vai ganhar mais. Ela: vou ganhar 3 vezes mais, pastor. Vou para tal cidade. Eu digo: está abençoada em nome de Jesus. Só que, por sua vez, ela se encontrou com o pastor Bud num corredor e perguntou ao pastor Bud. E disse assim: não perguntou não, ela disse ao pastor Bud: pastor, deixa eu contar meu testemunho. Eu fui promovida, vou trabalhar, eu trabalho em tal função, e vou ser promovida e Deus me abençoou. Ele perguntou: você tem uma igreja Verbo da Vida naquela cidade? Aí ela disse: acho que não, pastor. Você tem uma igreja que prega a mesma coisa que nós pregamos? Aí ela disse: não, pastor, acho que não. Ele disse: pois não é de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, num tempo desse, com dificuldades financeiras, você ganhar 3 vezes mais, e o pastor Bud dizer que não é de Deus. Ele disse: as pessoas consideram mais o natural do que o espiritual. Num dia da adversidade, no dia do problema, você vai ver se você tem uma força que te sustenta, ou se o dinheiro vai te sustentar. Sabe, irmão, tem coisa que dinheiro não sustenta. Simples assim. Não funciona. Você pode ter a melhor da medicina e o dinheiro para estar lá. Mas tem hora que só Deus dá jeito. E a gente já tem experimentado disso, irmão. Só a palavra dá jeito. Ela desistiu de ir e Deus salvou a vida dela. Agora deixa eu te falar, irmãos. É isso mesmo que a palavra está dizendo. Ela vai afinando nosso coração, vai nos deixando mais forte. Agora, o problema é que quando, como cristãos, nós ficamos enfadados da palavra que nós recebemos. Você já viu crentes enfadados da Bíblia? Nem lê mais a Bíblia. Esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude prejudica a sua estrutura interior. No dia da adversidade, o que é que você faz? Você precisa de uma muleta. Você precisa de alguém. Aí o que é que se corre? Para um profeta, para uma pessoa ungida, nada contra essas pessoas, graças a Deus. Mas, irmãos, ele não ativa o dom quando ele quer. Não é assim. Nós precisamos, muitas vezes, irmãos, olhar para o que a palavra de Deus diz, a dependência da palavra, recorrer à palavra, se tranca no quarto, vai orar, vai buscar, vai meditar, vai confessar, e as coisas mudam. Amém?
E para você não pensar que a gente não passa por problema também, eu passo, eu sou pastor da igreja, irmão. Eu sou líder do Ministério Verbo da Vida. Se posição garantisse alguma coisa com Deus, eu estaria bem demais. Mas não garante. Não garante. A posição, se eu não for crente na palavra que eu mesmo prego, no dia da adversidade, sabe o que é que acontece, irmão? Eu desmaio. Eu tenho que estar seguro com a palavra. Eu lembro recentemente, né? Irmãos, a gente viaja muito, sabe? Maneco mesmo, o ano passado, foram 92 embarques em aviões. 92 embarques. Fora carro para deixar Maneco em Recife, em João Pessoa, e nos lugares que ele tinha que ir. 92 embarques de 365 dias, é quase um ano todo fora de casa. Eu faço as minhas contas, né? Quando eu viajo, eu vou fazer as contas no final do ano. É quase 4 meses, 5 meses fora de casa. Aí você diz, que vida maravilhosa. Vem trocar comigo. Quando a gente viaja para lazer, para umas férias, aí é uma coisa, irmãos. Mas para trabalho é outra. Né? Você tem que deixar a sua família, deixar as suas coisas, deixar quem você gosta, para poder servir a Deus. E eu não estou com pena de mim não, viu? Eu vivo uma vida muito boa, eu me divirto em todo lugar, não estou reclamando, eu só estou mostrando um outro lado, que é trabalho também, é esforço também. Se tem de um pastor que se esforça para estar localmente, tem daqueles que vão dar manutenção na obra. Recentemente, nós estávamos na conferência de ministros lá em Brasília, nos dias que antecedia, essa belezinha aí adoeceu, né? A minha netinha adoeceu, pegou uma bronquiolite. Eu nem sabia que existia esse nome de diabo. Mas pegou uma bronquiolite e na semana que a gente ia viajar, a Suelen não pôde ficar, levaram para o hospital. E quando foi no hospital, eu não sei o que é que o médico ele tem a capacidade de jogar a palavra para meter medo. Se você não tiver uma estrutura por dentro, as palavras que você escuta, talvez já te projete para ver o negativo acontecendo com a tua vida. Suelen foi lá com, graças a Deus, porque Suelen tem palavra, Letícia, Arthur, foram para o hospital, mas a gente estava viajando no dia seguinte, disse, Guto, ela vai ter que ficar na UTI. Já foi direto para a UTI. Eu disse, mas rapaz, que diabo é isso, né? Que situação. Suelen não pôde ir, Arthur ia, não pôde ir, que é o pai, não pôde ir. Aí eu digo, rapaz, eu não posso deixar de ir, porque eu tenho responsabilidade. Mas o coração fica, ou não? É sangue, irmão. Você fica pensando. Eu me tranquei no quarto do hotel, irmãos. Eu disse, olha, como é que ela está? Rapaz, a médica disse isso, talvez tenha que entubar. Cara, quando você fala entubar, depois da pandemia, eu disse, espera aí. Eu fui orar, irmão, me deu uma indignação com respeito ao diabo. Eu fiquei tão indignado, irmãos, e eu comecei a ler novamente passagens que me garantem paz para dormir. Né? Porque eu considero que eu alcancei, num certo sentido, uma maturidade espiritual que minha família confia em mim, pela vida que eu levo. Porque se ele visse uma vida de cachorrada, talvez, tanto faz papai estar aqui ou não. Mas quando você vive uma vida séria, eu não impus para as minhas filhas, irmãos, ficar dentro da igreja, eu não impus para as minhas filhas seguir o meu caminho. Não, eu vivi. Agora, elas veem e elas querem. Por quê? Porque elas sabem que há um resultado dessa vida. Então, eu sei que elas confiam na minha presença, mas eu sempre fiz questão de dizer, rapaz, eu não sou nada sem a palavra. Não tenho nada sem a palavra. Sem a palavra, irmãos, nós não somos nada. Não é o título que você um dia alcança que vai te dar vantagem sobre a situação, não. É ser crente. É ter essa segurança de ter a palavra nos nossos pés, guardando a nossa vida, sabe? Eu vivo para isso, irmãos. Fui para lá, orei. Eu digo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Ninguém me via com cara de tristeza, sabe? Porque não precisa, irmãos. Não precisa. Nós precisamos ter essa força no nosso coração de nos levantar, pregar a palavra, ainda que a circunstância não esteja lá tão boa assim. Não tem problema com isso. A gente passa por isso. Com ousadia, com força, declarando a palavra.
Eu não preciso reportar a todo mundo que eu estou passando por problema, para pessoas ter pena de mim, não. Se perguntar para mim, eu não tenho problema de dizer. Eu tive problema aqui nessa área, minha filha, minha neta foi para o hospital, não tenho problema de dizer, porque a gente é humano. A gente passa por isso. Qual o problema que tem? Eu não preciso esconder, como se eu fosse uma pessoa que não pudesse ser tocado. E não, irmãos, a circunstância vem sobre todos. O importante é nós termos a estrutura de confiar na palavra, de confiar no Senhor. Essa palavra que te guarda, que te protege, que é um escudo, sabe, que te levanta no meio da adversidade. Você nunca vai ouvir no verbo da vida, se conforme com a situação. Não, irmão, há um Deus poderoso sobre a sua vida. Somos crentes, somos da fé. Eu não vivi esse tempo todo para me tornar incrédulo, irmãos. Não. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fico assustado, por isso que nós lançamos no ministério, sabe, uma coordenação para jovens. Sabe por quê? Nossos jovens estavam flertando com uma teologia reformada. O que quer dizer isso? Eles se afastam da igreja, perdem o fervor, perdem aquela graça de viver para Deus. Eu já vi isso acontecer. Quando eu vi que estava acontecendo com um dos nossos jovens irmãos, eu disse: muda para Campina Grande. Eu quero cuidar de você. Vem para cá. Ele foi para Campina Grande. Sabe, eu tenho cuidado, irmãos. Eu tenho cuidado com as coisas que estão acontecendo aí fora. Igreja não é um clube, irmãos. Não é. Aqui é lugar de solução. Aqui é lugar de paz. Aquele lugar de prosperidade. Aquele lugar de palavra. Aleluia. Se Deus não quisesse que a gente cresça assim, irmão, porque tem tantos relatos bíblicos que apontam para esse caminho para nós. Se você olhar somente os evangelhos, irmãos, é impossível que você saia de lá descrendo que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. É impossível. Olha só os evangelhos. Vê o que Jesus fez. É impossível que você saia de lá descrendo. Eu lendo esses dias, eu orando, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu pensando sobre o centurião, quando ele foi abordar Jesus, lá em Mateus 8, não vai dar tempo a gente abrir não. Mas você já viu na Bíblia que tem 2 relatos sobre centurião na Bíblia? Centurião romano, que ajudou uma sinagoga, construiu uma sinagoga. Lucas fala isso, traz mais detalhes, e parece que há uma contradição entre o que Lucas fala e Mateus. Porque Mateus diz que o centurião foi até Jesus, e Lucas fala que ele enviou pessoas até Jesus. Eu acho interessante essas 2 histórias, porque ela narra o comportamento de um homem que não era judeu, mas que tinha uma reverência. Era romano. Ele tinha estrutura, condições. Ele fez uma sinagoga para o povo judeu. Ele observava, irmãos, ele ouviu falar de Jesus. Se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, ele não enviaria pessoas que eram anciãos, judeus, para buscar Jesus. Ou por outra, como Mateus disse, ele mesmo não iria. Qual a diferença disso aí? Não, a Bíblia é errada por causa disso? Não. No Velho Testamento, os reis mandavam enviados em nome dele. E era como se ele tivesse em pessoa lá. Mateus estava escrevendo para os judeus. Irmãos, e é tão interessante isso, porque Lucas diz que ele mandou enviados para lá. E quando Jesus vinha, ele manda outros enviados dele, dizendo: não, olha, eu não sou digno de que entres na minha casa. O que ele estava dizendo, irmãos? Ele entendia um pouco das normas judaicas, ainda que não existia na lei, no Velho Testamento, que você não pode entrar na casa de um gentil, mas Pedro, ele narra que não era comum isso acontecer. Pedro, quando entrou na casa de outro centurião chamado Cornélio, ele disse: não é comum isso acontecer, de um judeu estar junto com gentios, principalmente
judeus que têm autoridade, anciãos. Ele mandou esses enviados lá dizer: eu não sou digno de que entre na minha casa. O que ele estava dizendo, em outras palavras, essa palavra digno, irmãos, não é adequado que você entre na minha casa. Não por ele, mas por Jesus. Ele estava pensando também no todo. Eu não sou digno de que entres. Não é adequado, não é um bom pensamento você entrar na minha casa. Manda uma palavra. Mas manda uma palavra. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Olha, irmãos, a ordem que ele fala. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu sou um homem que conheço a autoridade. Eu sou um homem que tenho homens a meu serviço também. Eu sou um homem que sei como funciona o natural. E há um reflexo do sobrenatural, do espiritual. Eu posso dar uma voz dizendo para eles: vai, ele vai. Posso dizer: vem, ele vem. Manda uma palavra. É uma palavra, irmão. É uma palavra. Quando eu estava no quarto, irmãos, lá do hotel, pensando sobre essas situações que nós estávamos vivendo, eu me parei pensando nessa mensagem, nessa passagem. Manda uma palavra. No mundo espiritual não existe distância. Ele não teria que estar lá fisicamente, como ele também não tem que estar aqui fisicamente. Ele está espiritualmente. Ele está através da ministração da palavra. Ele não tem que estar tocando em você. Ainda que o toque não tem nada, não problema nisso. Jesus vai tocar. Mas não dependemos de coisas físicas, irmãos. Não dependemos. E é essa construção que a gente quer fazer na sua vida. Essa segurança, sabe? Que você onde estiver, você não está desamparado. Onde você for, há uma graça de Deus sobre a sua vida. E quanto mais entendemos, irmãos, sobre isso, melhor fica. Porque tem um povo aqui nos Estados Unidos que precisa dessa palavra. Precisa do teu bom humor, da tua alegria, da tua disposição de fazer a vontade de Deus, independente da circunstância que você esteja vivendo. Irmãos, você tem que estar crendo para o seu visto sair. Você tem que estar crendo para um bom emprego. Você tem que estar crendo para poder manifestar Jesus. E ter autoridade mesmo para proclamar nessa terra, irmãos. Sabe, coisas precisam acontecer na sua vida e só depende de você. Porque de Deus, Ele já fez. E Ele quer te abençoar mais do que você de ser abençoado. Eu vou encerrar com isso, irmãos. Uma certa vez, me lembro, nós tivemos a oportunidade de ir a Roma. E quando a gente foi a Roma, nós conhecemos um pouco da história da igreja lá, e um irmão que tinha feito o rema, ele nos conduziu para aquela prisão de Paulo e Pedro, né, a prisão mamertina, que colocaram ele lá. E uma coisa interessante que ele disse, né, que é bem significativo para nós que somos cristãos, porque toda vez que vamos nos relacionar com Deus, com Jesus, às vezes a gente pensa num escrito que tem contra nós. Rapaz, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei disso, aquilo, outro. Né? E até algumas pessoas lembram muito do passado delas. Né? E essa segurança, essa crença, essa fé, ela vai sendo minada, vai sendo corroída. E esse irmão disse o seguinte: olha, Guto, quando os presos eram colocados numa dessas celas, e a de Paulo era numa masmorra, lá embaixo, úmida, eles colocavam sempre a sentença que a pessoa tinha, o escrito de dívida que havia contra ela, estava lá na porta. Uma vez que essas pessoas cumpriam a sentença, inclusive até nas crucificações eles colocavam lá o jurídico, né, daquele tempo romano, eles eram muito rigorosos com isso. E eles sentenciavam. E eu acho interessante que ele disse, eles colocavam, quando a pena era cumprida, eles colocavam um carimbo ou rasgavam a sentença, dizendo está consumado. Tetelestai. Foi consumado.
rasgava a sentença. Irmãos, quando a gente vê que o apóstolo Paulo escreve para Colossenses, quando ele faz essa figura, né, do escrito de dívida que havia contra nós, foi cravado no madeiro, ele sabia, irmão, o que estava acontecendo. Ele fez uma figura do que aconteceu com ele, né, na prisão, a sentença estava lá, mas ele disse, essa sentença que havia contra nós, ela foi cravada no madeiro. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quando você for se relacionar com Deus, não existe nenhum escrito de dívida contra você. E você está livre, diga eu sou livre. Essa estrutura interior, essa disposição de agradar a Deus, de crer dessa forma, irmãos, ela te dá uma diferença muito grande. Quando você está diante dos desafios, diante dos problemas, não se sinta um coitadinho como se não tivesse ajuda, você tem. Você não é um bastardo, irmão, você é um filho. E como filho você tem direitos aqui. E eu sei do que eu estou falando. Para sairmos da condição mental que nós tínhamos, era preciso um homem muito forte para tirar a gente daquela incapacidade mental de pensar certo, crer certo, falar certo, repetindo todos os dias a mesma coisa, irmão. Vai pegar as pregações do pastor Bud. Se ele não prega as mesmas coisas, falando sobre fé, integridade, isso levantava a gente. Agora, irmãos, essa fé, ela é traduzida num tipo de comportamento. Vai olhar sobre o comportamento que esse centurião tinha. Qual era o testemunho que ele dava para as pessoas? Vai olhar sobre o centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz que claramente que ele não era cristão, não era crente, mas a Bíblia diz que era temente a Deus. Temente a Deus. Era um homem piedoso e fazia muitas esmolas. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é o que você faz chega aos olhos e os ouvidos de Deus. Suas ofertas, seu ato de boa vontade para ajudar uma pessoa, chega aos olhos de Deus. E chega aos olhos de pessoas também. É impossível, irmãos, você botar uma candeia assim, ou uma cidade edificada, não ser percebida sobre um monte. É impossível. É impossível as pessoas não perceberem a mudança na sua vida. E é essa mudança que a gente quer, que a gente deseja. A América vai estar de volta para aquele fulgor que levou missionários pelos 4 cantos do mundo, por causa de crentes que desejam a palavra, viver intensamente essa palavra, que não se envergonham do Evangelho, irmão. Oh, aleluia! Diga, eu não me envergonho do Evangelho. Diga de novo, eu não me envergonho do Evangelho. Oh, aleluia! Esse Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E para vocês que anelam, né, vir para cá, eu não tenho chamado para cá, não. Não tenho, não. Eu falo para o pessoal sempre, aqui é muito organizado. Gosto de coisa mais desorganizada. Para poder ajudar mais. Eu não estou procurando conforto para a minha vida, não, irmãos. Não venha para cá sem um propósito divino. Você vai sofrer mais do que sofre no Brasil. Não venha tateando buscar alguma coisa de conforto. Nós não vivemos por isso. Não é o propósito da vida da gente. O propósito da vida da gente, ainda que seja desconfortável, está na vontade de Deus. Como o pastor Bud. Era muito melhor ele ter ficado com ele na América. Foi para o Brasil, quando não tinha nenhuma estrutura. Nenhuma. E foi desafiador, irmãos. Eu lembro quando o pastor Bud chegou lá em 89, em 90 a gente se encontrou. Em 91 ele se mudou. E ele, com dificuldades, ele dizia, rapaz, olha, você não sabe. Em 83 eu cheguei no Brasil por causa de uma missão que me deu uma oportunidade, me convidando. E eu entrei por aquela missão. Depois eu tinha que mudar meu visto, mas a pessoa lá do consulado disse que não tem jeito. Não tem jeito, você tem que entrar como turista aqui. Ou uma outra missão a ajudar você. Ele disse, eu vou orar e vou crer. Eles voltaram para os Estados Unidos. Quando foram passar novamente o visto para tentar uma missão aqui,
o consulado brasileiro disse, olha, mudou a lei. Mudou a lei. Agora existe uma nova lei que você pode ser considerado como missionário e ter o visto de permanência. Mudou a lei, simples. Aí você me diz que isso é uma coincidência muito grande. Ah, irmão, pelo amor de Deus. O diabo vai facilitar a vida para você. Vai botar um tapete vermelho e dizer, passe. Tem alguém que crê, irmão. Tem que alguém creia. Tem que ter alguém que creia. Ei, tem que ter alguém que creia. Tem que ter alguém que creia, irmão. As leis podem mudar, irmão. As leis podem mudar. Simples assim. Se for da vontade de Deus, alguma coisa vai acontecer. É somente você se encontrar. Agora veja que o pastor não fazia cara de miserável não, irmão. Agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Ações de graças, todo o tempo. Pai, obrigado. E o Senhor favorecendo. Eu aprendi isso, irmãos, diante dos desafios que nós temos lá em Campina Grande, de construção, de avanço, de tanta coisa. Eu chego lá e vou filmar a construção só para registro. Eu digo, Pai, obrigado. Que gigante grande. Dou uma risadinha. Obrigado, Pai, pelo suprimento abundante contínuo. Obrigado, Pai, pelo teu favor. Obrigado por uma equipe unida, Pai. Obrigado por não termos divisões. Obrigado, Senhor, que você pode determinar a bênção para esse lugar. Não é tão bom viver assim? Irmão, sempre que eu oro, sabe, eu aprendi com o pastor Bud. Tem gente que ora, depois da oração, sai mais pesado e incrédulo do que quando começou. É imoral um negócio desse. Sai pesado demais. Mas quando, irmão, eu oro, eu lembro de Tiago. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não lança em rosto. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Irmãos, quando eu oro, eu saio tranquilo. Pai, obrigado. Obrigado, porque já está tudo resolvido. Você pode dizer, o bicho é convencido. Sou convencido, irmão. Diga assim comigo, o bicho é convencido. Sou convencido, irmão. Sou convencido da bondade de Deus. Ela me cerca de todos os lados. Para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Eu não sou atingido. A bênção de Deus está estabelecida na minha casa. Oh, irmãos, há uma vida abundante para ser vivida. Há uma graça para se apropriar de você. Oh, aleluia, vamos ficar de pé. Aleluia, da sua dancinha, porque Deus vai se manifestar, irmãos, poderosamente sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, vai haver uma mudança significativa na América por causa de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu faço parte desse time, irmão, que não vou ficar olhando espantado com os gigantes que existem nessa terra, porque existe um Deus muito maior. Existe um Deus muito maior.